capítulo 10 e o versículo 27. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus gratidão pela oportunidade que o Senhor nos dá de convida podemos estar aqui. Tenho certeza que muitos livramentos, vistos e não vistos, aconteceram. Todos nós temos muitos livramentos. Também quero agradecer a Deus pela vida da pastora Liane. A gente esteve, conhecemos uma igreja e me fez o convite, e esta é a razão. A gente costuma dizer que foi uma porta, né? Na verdade, Deus uma vez falou que não é a porta, é uma chave. A pessoa é a chave para abrir a porta, porque a porta já não existia. Então a pastora foi a chave que abriu a porta. A gente está aqui. Louva a Deus pela vida de todos, companheiro. O Levita ali também cantou no dia, o outro companheiro também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou aqui, eu e minha mãe. Minha mãe está aí. É minha intercessora. É minha companheira, meu irmão de vai. Ela está enlutada, perdemos, né, meu pai tem pouco tempo. Eu estou acompanhando ela também. E ela me acompanha também. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Eu vou ler aqui e você vai acompanhar aí. Depois, toda a igreja vai repetir conforme está na sua Bíblia. Sabendo que uma Bíblia no final vai estar gordura e outra Bíblia no final vai estar unção. Da forma que tiver, você leia. Amém? Vai misturar um pouco as vozes aí, mas o versículo é o mesmo. Amém? Então vamos ler. Depois toda a igreja, depois que eu terminar de ler, toda a igreja vai repetir em voz alta. E você vai ler da forma que tiver na sua Bíblia. O texto diz assim: e acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, o jugo que será despedaçado por causa da gordura. Todo mundo junto? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Glória a Deus. Podem sentar. Em nome de Jesus. Belo tema de campanha, né? Amém. Unção que quebra jugo, ou gordura que quebra jugo. Glória a Deus para todos. Meus amados irmãos, foi me passado um tema, sedentos pelo avivamento do Espírito Santo. E quem sabe você pode perguntar: o que tem a ver esse versículo aí que nós lemos, né? O que tem a ver? Ainda mais quando você descobre que em uma Bíblia fala unção, em outra Bíblia fala gordura. Aí a gente fica ainda mais preocupado, querendo entender. Na verdade, realmente é um tema desafiador. Precisamos estar com a vida no altar, não só o pregador, mas tudo que acontece aqui em cima é um reflexo, né? Ou no popular é a cara da igreja, ou do pastor da igreja, porque não adianta o pregador subir a monte, vir cheio de unção, cheio de Deus, e se não acontecer nada, essa igreja não estiver bem, não vai acontecer nada, porque o pregador só não vai conseguir animar. Quem faz mover é o Espírito Santo. Aleluia. E também não adianta a igreja estar cheia e o pregador estar vazio, porque também não funciona. O Espírito Santo, ele trabalha mediante uma comunhão. E a palavra comunhão é muito difícil de entendimento. Cada um aqui saiu de sua casa, dos seus lares, com uma dificuldade, com um problema particular. Tenho certeza que todos, inclusive eu cheguei sobrecarregado por algumas notícias que eu recebi no telefone no caminho a respeito de uma pessoa, né, que está precisando de ajuda, e a gente fica preocupado. Então cada um chegou aqui com uma dificuldade. Que dificuldade é essa? Que você vem buscar refúgio. Aí quando você entende que temos que comungar ou pensar na mesma ideia para sentir a presença de Deus através do Espírito Santo, é quase que impossível. É quase impossível. Tanto que humanamente falando não tem condição.
É tanto que essa comunhão do Espírito Santo só pode ser do céu e divina. É por isso que o perdão não é humano, ninguém conhece o perdão. O amor de Deus também ninguém conhece. O homem, a mulher conhecem o amor de atração, paixão, enfim. Mas são atributos do céu. O ser humano dificilmente vai compreender na íntegra. Porque aqui a Bíblia vai falar sobre comunhão, sobre união. Porque são pensamentos, são famílias diferentes, com problemas diferentes, passando por situações diferentes. E quando nós chegamos dentro da igreja, em 1 hora de culto, 2 horas, para mudar o contexto da vida de uma pessoa, de um dia todo, que quem sabe até mais de uma noite que não dormiu, né? Ninguém vai fazer lavagem cerebral na cabeça de ninguém, a não ser o Espírito Santo que vai falar fortemente na tua vida, e você vai se conscientizar daquilo que Deus tem para você. Meus amados irmãos, esse texto, Isaías, ele escreveu no período que ele profetizava em Judá, e você vai ver isso lá em Reis, 2 Reis, capítulo 20. Zedequias adoece uma doença de morte, e Isaías vai até o profeta, né? Vai até o rei Zedequias e dá uma sentença de morte, e diz assim: Zedequias, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O texto diz que Zedequias volta para a parede, vira da cama para a parede, clama ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim, que te servi com retidão, com alegria. Aí o texto diz que Isaías, saindo da casa, ainda chegando no pátio, Deus fala: Isaías, volta, Zedequias, fala ao chefe do meu povo que eu estou acrescentando 15 anos da sua vida. Eu falei esse texto para você entender que Isaías escreve aqui o que ele estava passando lá em Reis. O início de Isaías, do livro de Isaías, você vai ver ele falando sobre o chamado, que era um serafim tocou na boca dele. Ele vai relatar sobre as amizades, sobre o período de reino que ele viveu com Zedequias. E naquela época, Judá e Jerusalém estava prestes a ser invadida por Babilônia. E Judá ia ser invadida, como foi. O povo ia ser levado de 3 partes. O povo ia ficar no cativeiro babilônico por 70 anos. Deus iria levantar um ungido dele chamado Ciro. Você vai ver que Deus fala o nome Ciro antes que Ciro fosse gerado na madre, e que seria alguém que ia dar um decreto que iria libertar o povo de Israel. Lembrando de toda essa trajetória, Salmo 126 vai falar: aquele que vai com choro e com lágrima, caminhando e anunciando boas novas, certamente voltará com molhos ou com resultados. Ali vai falar sobre a volta da libertação do povo de Israel de cativeiro babilônico. Então Isaías, quando ele escreve Isaías 10, versículo 27, ele está falando aqui que haverá naquele dia haverá que o jugo será quebrado sobre a cabeça e sobre o pescoço, e o jugo será despedaçado. Aqui Isaías está falando de uma libertação, de um livramento, mas está falando que o povo vai estar solto, vai estar livre. Isaías aqui aponta esse texto, e esse texto aponta para 2 vertentes bíblicas e proféticas. Porque o livro de Isaías também, nesse versículo, aponta para o arrebatamento. E acontecerá que quando Jesus raiar nas nuvens, a igreja vai estar livre da opressão, do peso, do jugo do mundo, dos decretos municipais, vai ficar livre da escassez, da pobreza, das enfermidades, vai ficar livre dos dados inflamados do inferno. Então esse texto aponta para 2 vertentes. Uma que já ocorreu, que foi a libertação do povo de Nabucodonosor da Babilônia, e o arrebatamento que está prestes a acontecer. Aleluia. Só que Isaías aqui ele vai trazer uma receita, ele vai trazer aqui uma razão por que isto vai acontecer. Ele não está dizendo que isso aqui vai acontecer do estralar do dedo, do piscar dos olhos. Ele está falando que algo para acontecer vai acontecer por causa da gordura ou por causa da unção. Automaticamente, para a gente poder entender o que Isaías está falando,
a gente precisa entender o que tem a ver unção com gordura. Se eu perguntar a você o que é unção, talvez tenha uma dificuldadezinha de falar, mas logo você vai concordar. O que é unção? Unção é poder de Deus, sim ou não? Sim. O que é uma pessoa cantar com unção? É uma pessoa cantar cheia de Deus. O que é uma pessoa pregar com unção? É uma pessoa pregar cheia de Deus. O que é um culto? Um culto foi uma unção terrível. É o que? O culto onde teve a presença, o poder de Deus. Então Isaías está escrevendo que tudo isso vai acontecer por causa do poder de Deus, por causa da presença de Deus, por causa do agir de Deus, por causa do mover. Aleluia. Glória a Deus. Só que a outra Bíblia de tradução atualizada vai dizer que tudo isso vai acontecer por causa da gordura. Eu tenho certeza que alguns têm aí, né? Além da minha gordura. A minha está unção. A minha está muito boa. Muito gordo. Muito boa, misericórdia. Então, isso é forte. Quando falamos de gordura, alguém pode pensar em alguma coisa? Quando se fala de gordura, o que é que você pode pensar? Tudo, ou quando se fala, ou pensa, ou se imagina gordura, está atribuído a carne. Carne. E ponto final. Ninguém vai dizer que esse altar é gordo. Pode dizer que o pregador é gordo, o magro. Ninguém vai dizer que a casa é gorda, ou que o carro é gordo. Ninguém vai dizer que uma caixa é gorda, por mais redonda ou grande que seja. Até porque gordo é uma coisa, e aqui está falando de gordura. Quando se entende de gordura, vamos entender que é uma parte saliente ainda da carne, que por sinal é considerado nobre. Tudo que se vai comprar gorduroso, embora muita gente não tenha condição de comer pela saúde, são carnes nobres e caríssimas. Caríssimas. E tudo que fala de gordura está falando de carne. E quando está falando de carne, e o texto está falando de unção, a gente precisa entender que Isaías estava falando de uma ligação entre os céus e a terra. Aleluia. Uma ligação. Essa ligação só pode acontecer quando alguém se propõe a entrar conforme a vontade de Deus. Hoje, depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele enviou um outro que viria, o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Esse Espírito Santo estaria dentro de nós, e através do Espírito Santo, Deus Pai faria acesso ou visitas. Deus Pai, Ele visita qualquer ser humano sobre a face da terra. Ele pode visitar um bêbado, ele pode visitar qualquer pessoa, ele pode falar com qualquer pessoa. Ele pode falar com um bêbado, ele pode falar com um animal, ele pode falar com qualquer pessoa. Mas Deus, Ele não visita qualquer pessoa. Deus só visita aquele que tem o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é algo tão extraordinário, é algo tão forte, apesar de que o Espírito Santo não atua no mundo espiritual na parte da guerra. O Espírito Santo não atua na parte da peleja, da espada. Ninguém nunca ouviu falar que o Espírito Santo está com espada desembainhada, cortando um laço, quebrando jugo. O Espírito Santo, por mais que ele é forte, ele trabalha na área de convencer o pecado ao arrependimento. Ele tenta conscientizar você da culpa do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O livro de Ezequiel, capítulo 2, 3 a seguir, Ezequiel vai relatar que ele tem uma visão de uma plataforma. A plataforma nada mais nada menos do que um tapete desse aqui. É um púlpito flutuante, é o templo de Deus, é o altar de Deus, é onde Deus subsiste no mais alto e sublime trono. E Ezequiel ele vai dizer que
embaixo daquela plataforma existiam 4 querubins, um em cada ponta. E nas partes da perna dos querubins existiam 2 rodas em cada querubins. E uma roda rodava dentro de outra roda. E para uma roda rodar dentro de outra roda, automaticamente a roda de dentro teria que ser menor. Mas o texto diz que ambas as rodas eram os mesmos tamanhos. E as rodas rodavam uma por dentro da outra, nos pés dos querubins. E o texto vai dizer que o espírito daquele que estava em cima da plataforma, que era o Espírito Santo de Deus, também era o mesmo Espírito que estava nas rodas. Porque o Espírito Santo, ele não trabalha parado na vida de ninguém. O Espírito Santo trabalha em movimento. O Espírito Santo trabalha te levando para lá, te levando para cá. Muitas vezes você não entende, muitas vezes você não quer entender o processo, porque você está andando ou está movimentando, mesmo ferido, machucado, e muitas vezes o vento está forte mais e lhe açoita mais, mas tenha certeza, o diabo vai lhe parar, lhe matar e lhe destruir, mas o Espírito Santo vai lhe dar vida, veio lhe movimentar e vai fazer você sair, porque ele é o Espírito Santo do movimento. Entenda isso. O Espírito Santo é o Espírito Santo do movimento, ele é da festa, ele é do movimento. É por isso que o crente roda essa plataforma. Ele é do movimento. Entenda isso aqui. O texto vai dizer que 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, todas elas à meia-noite dormiram. Tudo bem. Mas quando chegou a meia-noite, está no texto de Mateus, ouviu-se um clamor. Aí veio. Se o texto está dizendo que houve um clamor indicando que o noivo vinha, que era Jesus, quem foi que clamou? O Espírito Santo da verdade. Aleluia. Glória. Porque o texto não fala que tinha 11 pessoas, fala que tinha 10. O texto não diz que tinha mais pessoas. Quem clamou foi o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo clama, o Espírito Santo geme, o Espírito Santo te levanta, o Espírito Santo faz você perder o sono, o Espírito Santo te põe de pé, o Espírito Santo te vai andar, o Espírito Santo faz tudo quanto é a vontade de Deus para que aconteça no mundo. Aí o texto diz que na plataforma de Ezequiel, quando Deus queria que ele fosse para cá, não era para frente, para cá, ele pensava e as rodas automaticamente giravam o trono, a plataforma para lá. Por que para cá e não para frente? Porque quando Deus queria vir para cá, todas as rodas giravam para cá, e Deus não anda de costa. Quando ele queria vir para cá, todas as rodas em um sincronismo, em uma só comunhão, iam todos para cá. Quando ele queria vir para cá, todos para cá. Quando ele queria subir, todos subiam. Quando ele queria descer, todos desciam. Levante sua mão direita, feche seus olhos. Eu vou liberar uma palavra profética. Quando a igreja do Senhor entender da comunhão e do sincronismo do Espírito Santo, todos irão conforme a vontade de Deus para a direita, todos irão conforme a vontade de Deus para a esquerda, todos irão conforme a vontade de Deus para a frente, todos irão conforme a vontade de Deus para a retaguarda, todos subirão conforme a vontade de Deus. E se porventura precisar descer um pouco, todos descerão. Receba essa palavra, ou seja, a vontade de Deus será plena sobre a igreja, a vontade de Deus será plena sobre a tua vida. Entenda que você é dependente do Espírito Santo, entenda que você é dependente dessa unidade, dessa comunhão, desse sincronismo, que você precisa entender seu irmão, que você depende do seu irmão para você ter a presença do Espírito Santo, que você precisa abraçar, que você precisa perdoar, que você precisa estender as mãos para que ele esteja bem, para que você também esteja bem. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Aleluia, Jesus. Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai relatar alguns símbolos do Espírito. A água é símbolo do Espírito. Tanto que o batismo nas águas, você morre,
e ressuscita. Aleluia. A pomba é o símbolo do Espírito. O selo, o carimbo, o selado, até o selo de correio, foi uma réplica copiada dos selos antigos dos testamentos, Velho e Novo Testamento. Ou seja, quem primeiro selou foi Deus, o Espírito Santo. Tanto que ele diz: não contenderei meu espírito com o homem, com a carne, porque o homem é pó, é cinza. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem o selo, o óleo, o azeite, a consagração, a unção, são símbolos de atributo do Espírito Santo. E quando o texto vai dizer de Isaías que tudo vai acontecer por causa da unção, Isaías estava dizendo que para você ter a presença de Deus na sua vida, você tem que queimar a gordura. A gordura era o sacrifício do Velho Testamento. Um animal para ser sacrificado, quem dava era Deus. Você vai ver na unção de Davi. Samuel questiona a Deus: como eu vou lá? Eles pegam um bezerro de 3 anos, vai e chama para sacrificar. Ele não disse que era para pegar um carneiro, um novilho, pega um bezerro. Quando Abraão foi subir no monte para oferecer seu filho, o texto vai dizer que Deus botou lá um cordeiro, e o cordeiro estava amarrado pelos, está no texto, pelo chifre. Cordeiro amarrado pelo chifre. Cordeiro amarrado pelo chifre. Está no texto da Bíblia. Cordeiro amarrado pelo chifre. Quando Abraão levanta, chamado amolar, immolar, que era uma faca, para oferecer Isaac, ele ouviu uma voz e disse: não faça tais coisas, está ali o cordeiro para o sacrifício. E quando ele vira aquele óleo, o cordeirinho amarrado no chifre. Aí Deus chega lá em Ageu, chega lá em Amós e diz assim: rasgai o vosso coração e nós vossas vestes, pregai um jejum na congregação, restringir o povo de comida, de bebida, de tudo, tranca-se o povo. Ele fala: tocai buzina de chifre de carneiro. Mas o chifre estava amarrado lá em Abraão. Aí Deus chega para Josué, aquela cidade ali é Jericó, estou entregando nas tuas mãos. Aí Josué disse: amém, está nas minhas mãos, né? E sabe, Josué disse: como é que eu faço? Deus disse: manda 2 espias lá, porque Deus revela em parte o que Ele quer. O que Ele não quer, você tem que correr atrás. Chega lá, Josué descobre o muro da cidade, descobre tudo da cidade. Quando eles voltam e aproxima, Deus chama Josué e diz: Josué, pega os sacerdotes. Então Josué 6, pode acompanhar lá, você vê. Pega os sacerdotes e tocai, Josué, buzina de chifre de carneiro, porque existia uma buzina de prata feita pelos filhos de Noé, que era metalúrgico no céu da arca. Mas a exigência para aquela muralha de Jericó cair por terra, tinha que ser tocada a buzina de chifre de carneiro, porque a buzina de chifre de carneiro era a representação da Bíblia sagrada. O carneiro lá em Abrão estava preso pelo chifre que representava a lei. O Evangelho de Jesus, que é a mensagem da cruz, não podia ser pregado porque Jesus não tinha ido na cruz ainda. Estava preso pela lei, pelo
texto da lei, estava preso pelo sistema monárquico, estava preso pelo sistema de imperadores, de juízes, de reinado, que o próprio Deus permitiu que depois que se cumprisse ou se passasse 1500 anos da lei, Jesus iria morrer na cruz para concluir a lei e trazer o plano da graça, o plano da misericórdia, o plano da salvação. E agora aquele chifre que estava amarrado está nas tuas mãos. Ele fala: tocai o buzina de chifre de carneiro. Ele está dizendo: prega a minha palavra, porque no momento que você pregar a minha palavra, as muralhas de Jericó vai cair por terra. No momento que você tocar a buzina de chifre de carneiro, você vai estar rasgando o coração e não vai estar rasgando as vestes. No momento que você pregar a minha palavra, você vai estar apresentando jejum ao Senhor, você está se enchendo de Deus, você está buscando unção, você está buscando a presença do Espírito Santo, e isso é a vontade de Deus. A Isaías traz o sacrifício oferecido com gordura. Salomão, ele apresenta o maior sacrifício da Bíblia, de toda a história até hoje. Foi tanto sacrifício que Salomão ofereceu, que encheu um buqueirão de fazenda de sangue. E ele surpreendeu a Deus, e Deus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Sem prerrogativa nenhuma de dizer tal coisa não pode ou não pode. O que queres? Aleluia. O que queres, eu vou fazer. Deus abençoou Salomão por ser surpreendido com tal sacrifício. Isaías traz a consciência quando você apresenta uma carne gordurosa no altar do Senhor. Você queima aquela carne e aquela carne sobe como um cheiro suave. Entende isso aqui? Para subir como um cheiro suave, ele sobe como fumaça. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que agrada a Deus sobe como um cheiro suave. E aquilo que não agrada, como Sodoma e Gomorra, impugna a narina do Senhor. Isaías está dizendo: quando queimar gordura, subirá como fumaça agradável a narina do Senhor. E no momento que o Senhor receber no trono a gordura queimada pelo teu sacrifício, pela tua obediência, pela tua postura, quem sabe pelo aquilo que você quer apresentar ao Senhor, aí o texto diz que o Senhor retribui em uma unção. Aleluia. Existe uma ligação de baixo para cima e de cima para baixo. E eu quero provar isso. O texto vai nos dizer que Deus, ele começou a conduzir o seu povo com uma coluna de fumaça e uma coluna de fogo. O texto vai dizer lá em Êxodo que Deus vai tirar o povo do Egito. O texto vai dizer que ia um grande anjo na frente numa coluna de fumaça. O texto vai dizer que ao ultrapassar o Mar Vermelho, a coluna, o anjo sai da frente, a coluna de fumaça vem para trás. O texto vai dizer que quando eles atravessam o Mar Vermelho, a primeira cidade, o primeiro povoado, a primeira localidade é Gilgal, um lugar todo de pedras. O povo ali, pela primeira vez, tem que ser circuncidado. E também em Gilgal, ali o povo é cessado o maná. O povo agora tem que se esforçar para comer, porque o maná do céu é cessado em Gilgal. O texto vai dizer que o povo desobedece a Moisés, desobedece a Deus. E o próprio Moisés diz, ele sobe um monte, quando desce, ele vê o povo fazendo um bezerro de ouro. E Deus aborrecido diz: Moisés, eu não irei mais com o povo. Moisés disse: o povo não é meu, é teu, Senhor. E se o Senhor não for comigo, eu também não vou, eu não irei. E Deus fez uma promessa dizendo: não, Moisés, tudo bem, eu irei com vocês, eu estarei contigo. E o texto vai dizer que o povo caminha no deserto muitos anos, mas a presença do Senhor estava com aquele povo.
Aleluia. O texto vai dizer que a presença de Deus manifestada em forma de fumaça, em forma de fogo, em forma de corrente espiritual, de cima para baixo, de baixo para cima, uma ligação dos céus na terra. Você vai ver isso também lá em Gênesis. Jacó, ele fugindo da ira do irmão, da casa da mãe, ele fugindo para a terra de Padã Arã, ele chega em um lugar chamado Betel. Já chegado à noite, ele não tinha perícia em mato, ele não conhecia mato, ele não era caçador, ele ficou com medo, ele não tinha o que fazer. O texto fala que ele pegou pedra do lugar, deitou como travesseiro e ali ele dormiu sono, que sabe, o sono do medo, o sono do pavor, porque tem gente que quando está com medo dorme também, enquanto outros perdem o sono. E o texto vai dizer que quando ele está dormindo, ele sonha um sonho, e aquele sonho ele vê uma escada da terra, do lugar que ele estava até o topo dos céus, e quando ele olha aquela escada, tinha anjos subindo e descendo na escada. Quando ele olha no primeiro degrau, o próprio Deus estava naquele lugar, e Deus fala: Jacó, eu sou Deus do teu pai Abraão e Isaac. E Deus estava dizendo agora também de Jacó. Você vai ver que a promessa na Bíblia toda agora muda. Toda vez que Deus vai lembrar de uma promessa, fala: porque eu sou o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas até a escada era Deus de Abraão e de Isaac. Ou seja, Deus teve um encontro com Jacó. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Quando as coisas estavam apertadas para Jacó, Jacó não podia fugir, voltar para casa, porque tinha alguém querendo matar na sua própria casa. Jacó não tinha direita, Jacó não tinha esquerda, Jacó não tinha frente nem retaguarda para ir. Deus aparece para ele e dá uma saída para Jacó para cima, para o céu. Ou seja, quando você entender que as coisas estão cercadas para você, que as coisas estão difíceis para você, Deus vai te tirar para cima. Aleluia. E você sabe o que é sair para cima? Segura sua mão aí para cima, você vai receber. É dentro dessa situação você vai sair de cabeça erguida. Você sai para cima. É você sair vitorioso. É você sair com a sua vitória na mão. É você sair com a sua promessa na mão. É você sair ileso. É você sair com saúde. É você sair intacto. Ou seja, se alguém está querendo te oprimir, se alguém está ameaçando o teu emprego, se alguém está ameaçando o teu casamento, receba essa palavra nessa noite. O Senhor manda te dizer que assim como ele abriu uma escada para Jacó, ele abre uma porta para você sair para cima. Porque você saindo para cima, você vai entender que é a vontade de Deus, que é a mão de Deus. Não tem vizinho da direita, não tem vizinho da esquerda, não tem ninguém da frente da retaguarda que vai te ajudar a você sair dessa situação. Só Deus. Só Deus. Aí o texto vai dizer que Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem sanguinário. Era um homem de mãos manchadas. Deus manda Davi comprar o lugar do templo. E Davi pagou um preço justo, está no texto. Pagou um preço que valia. Não era de graça, não. Quanto eu vou pagar? Não quero. Paguei. Davi pega a planta e Deus diz: você não constrói. Quem vai construir é teu filho Salomão. Salomão vai construir o templo. Está no livro de Reis, capítulo 7, você vai entender a construção. O texto diz que Salomão ele foi exagerado. Ele pegou as pedras que nós pegamos, pedras de mármore, de granito, e que nós polimos, e que botamos no banheiro, nos rodapés da casa, nas partes externas. O texto de Reis vai dizer que Salomão pegava as pedras, mandava polir, cortar, fazer engates. E assim todo o templo foi construído, desde debaixo da fundação, onde ia ficar enterrado, até a última pedra que ia ficar vista em cima. Aleluia. Está no texto. Glória. E ele fez os pátios ou póticos de repartição, pótico normal, o de dentro e o dentro de dentro, que é o Santo dos Santos. Coloca os ornamentos de ouro, mesa, as torres, tudo conforme Deus estabeleceu. Aí o texto vai dizer de 2 Crônicas capítulo 7, que no dia da inauguração do templo, Salomão ofereceu o sacrifício de gordura a Deus. Aí diz o texto que desceu do céu um fogo e queimou o sacrifício. Aleluia. Glória. E o fogo tendo queimado o sacrifício, o texto diz que encheu-se toda a casa com a presença de Deus. Irmãos, observe isso aqui. Quem construiu a casa foi Salomão, mas o dono da casa não era Salomão.
Quem fez nos mínimos detalhes foi Salomão, através da ajuda dos servos. Mas o pedreiro não pode inaugurar a casa. O mestre de obra não pode inaugurar a casa. O amigo não pode inaugurar a casa. Ninguém pode inaugurar a casa a não ser o dono da casa. É por isso que o que Deus mandou Salomão fazer, ele fez. Mas Deus não abriu mão, porque na hora de visitar, na hora de abrir, na hora de inaugurar a casa, Deus não mandou visita. Ele mesmo desceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E visitou todo o povo. Aleluia. O texto vai dizer que todos os judeus dobraram seus joelhos e cantavam: Santo, Santo é o Senhor, e grande é o seu amor. Grande é o Senhor, e como é grande o seu amor. O texto diz que a casa toda foi cheia de fumaça, a ponto que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tremiam as pernas da presença de Deus. O texto também vai dizer que Deus, Ele visita o seu povo na caminhada, nas visões, através de Elias, através de Eliseu, através dos profetas. Mas quando Jesus morre na cruz, o que estava com Deus, e que era uma visitação enquanto a um sacrifício, Jesus disse: agora eu vou concedê-los para que habite dentro de nós. Aleluia. E para que viva dentro de nós. Glória a Deus. Para que através dessa presença, o Pai, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 3 ou 4, diz assim: porque o Deus vivente, Ele vive e habita no meio de nós. Aleluia. Isso só é possível porque o Espírito Santo está conosco. Aí o texto vai dizer que lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, era 3 festas: festa do tabernáculo, festa do templo e festa de Pentecoste. O texto vai dizer que ouviu-se um clamor de um vento, e houve-se línguas como repartidas entre o povo. Ou seja, o Espírito Santo, a presença de Deus, ela vem em forma de fumaça, ela vem em forma de vento, ela vem em forma de Pentecoste. É a presença de Deus que nós buscamos quando queimamos sacrifício. Nós temos um horário. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria que você desprendesse sua mão, guardasse a Bíblia ou o telefone. O texto de Isaías vai dizer que naquele dia, Isaías escreveu quase 2000 anos atrás. Eu quero profetizar que aquele dia que Isaías escreveu é hoje. Aleluia. E o texto diz que a unção quebraria jugo. A unção ia tirar todo pesadelo, todo tormento, toda dificuldade. A unção cura, a unção liberta, a unção batiza com o Espírito Santo, a unção transforma, a unção muda a mente, muda pensamento, a unção muda a trajetória, a unção muda. E se você está aqui nessa noite e precisa, eu sei que precisa, inclusive Deus me fala de uma pessoa que está com os pensamentos bem tortuosos e a pessoa não tem culpa. É como se fosse uma depressão, um sentimento que não sabe de onde vem, para onde vai, que acontece durante o dia, vai e vem, e passa, e a pessoa está sofrendo com isso. E se você está bem diante desse texto, você está entendendo que para você alcançar hoje, nessa noite, algo da parte de Deus, você precisa queimar sacrifício. O que você precisa fazer para você queimar esse sacrifício, você, quem sabe, fechar seus olhos ou ainda de olhos abertos, começar a orar a Deus e apresentar a tua vida: Senhor, eu preciso. Porque o Novo Testamento diz que nós apresentamos um culto racional, que é o sacrifício vivo, que é a nossa postura, que é a gente se render aos pés do Senhor com o coração quebrantado, com um sentimento de servo. Aleluia. E se você precisa alcançar da parte do Senhor nessa noite, eu quero te convidar a você entrar consigo mesmo em Deus, em uma questão
de contrito entre você e Deus, de um aquebrantamento entre você e Deus, onde você pode, quem sabe, em mente declarar: Deus, eu não consigo mais resolver a situação, e acabaram minhas forças, minhas esperanças, não tenho mais expectativa, eu não consigo mais, eu já fiz tanto e por nenhum meio eu consegui resolver, e eu entendo, Pai, que minhas forças esgotaram, e por isso eu estou entregando essa causa nas tuas mãos, eu estou entregando essa situação nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nessa noite possa entrar com um parecer, que o Senhor possa entrar com uma providência, que o Senhor possa entrar mudando o quadro da minha vida, da minha história, que o Senhor possa falar contigo, que o Senhor possa te renovar, que o Senhor possa derramar a porção dobrada do Espírito Santo dele nessa noite sobre a tua vida, e que possa te trazer paz, vigor, alegria, que possa te trazer sorriso nos teus lábios, que possa trazer alegria nos teus olhos, na tua pele, no teu semblante. Eu quero que nesse momento você apresente a Deus a tua causa. Eu quero que você apresente a Deus a tua vida nesse momento. É o momento de sacrificar, é o momento de apresentar gordura ao Senhor, é o momento de você ouvir a voz de Deus. É o momento de você rever seus conceitos. É o momento de você ver seus fatos. É o momento de você analisar o que te machucou. É o momento de você liberar perdão. É o momento de você perdoar até quem te ofendeu, mesmo você não tendo culpa. É o momento de você começar a liberar. É o momento de você apresentar e dizer: Senhor, da minha parte está tudo bem, da minha parte eu aceito, eu quero, eu vou me render, eu vou ceder. Da minha parte, Senhor, eu estou disponível ao Senhor derramar a porção dobrada. Eu já estou aqui, Senhor, queimando gordura ao Senhor dos teus pés. Nesse momento eu já estou aqui, Senhor, queimando, Senhor, gordura, para ter, Senhor, a tua presença na minha vida, para ter, o Senhor, a tua vontade sobre a minha vida. É a hora oportuna de você apresentar a Deus as tuas causas e as tuas queixas e as tuas limitações. É a hora de você apresentar a Deus e dizer: Senhor, até aqui eu tenho tentado tanto e eu não tenho conseguido muita coisa, me dá uma direção, me dá uma resposta. Abre minha mente, Senhor, me mostra o lado que eu devo decidir. Qual é a tua vontade? Aonde o Senhor está nesse negócio? Até onde o Senhor não está? Até onde o Senhor está comigo? Até onde é a tua vontade? Até onde não é? Grandioso Deus, Pai querido eterno, a tua palavra foi pregada, Senhor, e nessa noite estamos aqui a te clamar, para que o Senhor entre com providência, Senhor, nessa igreja, na vida de algumas pessoas. Em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor possa adentrar as mentes agora, Senhor, e tirar todo o peso, toda a trava. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa tirar toda a seta, toda a retaliação. Que o Senhor possa tirar, Senhor, toda a consequência, todos os dados inflamados no inferno. Eu quero clamar ao Senhor nesse momento, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa sondar as mentes e os corações agora. E se nós pregamos, Pai, que a Tua presença quebra jugo, quebra protocolo, estamos clamando aqui, Pai, para que haja um milagre da Tua parte. Eu quero clamar ao Senhor, Pai, que haja um mover. Eu quero clamar ao Senhor, Pai, que haja, Senhor, sobrenatural nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Eu queria chamar aqui, com quem eu posso contar para a gente orar? Com a pastora mesmo? Eu quero chamar essa jovem.